Legos, peças. Tivemos um tempo interessante no domingo e faz parte do Extreme Makeover. Yeah. Tu gostas de Extreme Makeovers, realities? Quer dizer, eu gosto, em parte. Quem gosta muito disso é a Ana Chaves. Eu, de vez em quando chego a casa, tenho surpresas. Tenho a casa mudada do avesso. Tenho uma querida, mudei a casa. Ela é que monta e desmonta. Ela de vez em quando precisa dessas remodelações. Também tens uma filha querida, mudei a casa. Também. Eu tenho uma esposa querida, mudei a casa. Exatamente. Andam por aí. Mas tu fizeste um Extreme Makeover em Cucujens, ainda agora estávamos a falar disso. Fiz, foi pegar numa propriedade praticamente em pedras, sobre pedras em ruínas, e transformá-la numa aldeia, uma coisinha que nós idealizámos, mas que fosse mais do que uma aldeia, um espaço físico. Fosse um lugar onde as pessoas pudessem experimentar um Extreme Makeover, mas interior, não exterior, não é? Uhum. Ainda que também tem reflexo no exterior. Pelo menos mais uns quilos em cima. Mas sim, foi um tempo, foram 2 anos e meio mais ou menos lá em Cucujens, reconstruir a quinta. Yeah. E uma experiência muito rica. Eu lembro de ir lá, fui lá 2 vezes, uma semaninha ou 2 cada vez, com um grupo de aconselhados. Exatamente, para destruir. Encher placas. Encher placas. A nossa cena foi encher placas. Curioso, uma das placas que enchemos passou a ser a minha casa um tempo Mal depois. tu sabias, o chão. se calhar. Não, claro, não sabia. Nem Passava imaginavas. pela cabeça. Exatamente. Esses momentos de reconstrução, construção, obras, trabalho, eu acho que também são sempre bons para nós conhecermos melhor uns aos outros. Acho que já fizemos espécie de team building. Nós quando estamos juntos a fazer alguma coisa, falámos um pouco disso no domingo também. É interessante que se desenvolvem relações improváveis até, e ligamos-nos a essas pessoas de uma forma incrível. Isso aconteceu muito aqui na casa durante aqueles cerca de 5 meses que tivemos aqui a montar este espaço. Era de rolo na mão, ou de baldes de massa, ou de esfragona, não importa. Mas isso acabou por gerar também amizades muito interessantes e coisas muito boas no meio disso. Uhum. À semelhança do Lego, nós somos muitas peças num corpo. Sim. Quer dizer, o nosso corpo fala disso mesmo, não é preciso. Não somos estudantes de anatomia, mas ligando com isso que estamos ainda agora a falar, é curioso, e de repente nós percebermos nestas relações fortuitas ou nestes momentos fortuitos da vida, de repente descobrir que há ali uma peça deste Lego que eu até sabia que fazia parte deste universo, mas não a conhecia muito bem, não conhecia algumas funções, algumas afinidades, não é? Algumas coisas em comum, algumas coisas que me despertou curiosidade para chegar mais próximo, não é? E sim, nós somos construídos, acho que somos construídos não apenas por aquilo que é o caminho que fazemos individualmente, somos construídos por todos aqueles que caminham connosco. Há uma expressão muito curiosa que eu uso muitas vezes do Fernando Pessoa, acho que é do Fernando Pessoa, que diz que quem passa por nós não nos deixa sós, deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, não é? E acho que esse usando a expressão do corpo, é como temos muitas células e muitos cabelos que vão caindo, que em certo período da vida fazem parte de nós e têm o seu tempo e a sua função, e outros nascem. Também acontece um bocadinho connosco, né? As pessoas que vamos construindo ao longo da vida, que vamos conhecendo. Sim. E alguns ficaram hoje apenas memórias, mas memórias que nos marcaram, nos construíram, não é? Sim, muitas peças que fazem parte, que são importantes, e pensar em Cucujens, dá para pensar em memórias também de pessoas que nos passaram por nós, umas estão, outras nem por isso. A nossa safa, e Tiago, tu falaste um bocadinho disso no domingo, tinha a ver com o manual do Lego. Eu, por exemplo, sou um zero de Legos e pronto, mas isto vem com o manual, ou seja, se existe um objetivo final, o manual mostra os passos. Bem, em primeiro lugar, é assim, não gostares de Legos, pronto, à partida. Deixa de ser aqui teu amigo. Se calhar vou-te remover a amizade. Não, mas porque a mim, ainda hoje, se me derem uma caixa de Legos, eu vou ser uma criança feliz. Eu gosto muito de construir Legos. Já sabem, quem quiser oferecer uma prenda significativa, não há cá relógios, nem canetas, nem coisas do género. Também gosto de relógios, mas pronto, eu não estou a fazer uma lista de compras de Natal, nem nada disso, nem de prendas para os irmãos, nem nada, mas de qualquer maneira, sim, existe um manual e nós muitas vezes ignoramos esse manual por uma simples razão. Porque nós não estamos empenhados a construir
uma coisa que é a ideia de alguém. Neste caso podemos dizer que é a ideia de Deus, que é este tal corpo, constituído por muitas peças de diferentes tamanhos, cores, formas. Isso realmente não é o mais importante, porque todas as peças fazem parte do projeto, né? A gente não pode dizer que Deus escolheu umas peças para fazerem parte daquela construção, daquela casinha, daquele bloco, porque normalmente nas caixas dos Legos até existe mesmo a descrição das peças, existe 2 destas, 4 destas. E como nós não temos esse panorama geral de tudo o que Deus quer construir com todos, muitas vezes achamos que nós fazemos parte de uma construção e fazemos assim uma espécie de uma segregação. Aquelas são aquelas peças soltas, mas não as assumimos como nossas, não assumimos como parte da construção que Deus quer fazer. Ou até achamos que elas, quer dizer, são a sua construção, não tem muito a ver connosco, Não tem nada a ver parte connosco. do plano maior, digamos assim. Sim. Quando é verdade que existem muitas igrejas, existe muita interpretação, muita maneira de olhar para tudo isto. E há muitas expressões do género, é cada um por si mesmo, ou então se eu não cuido de mim, quem cuidará? Esse tipo de coisas que promove a falta de unidade, o individualismo, o egoísmo, essas coisas todas. Mas eu acho que é quando nós encaixarmos uns nos outros é que vamos ter a consciência disso mesmo, de que pertencemos a alguma coisa que é muito maior do que nós, que o próprio Deus já é. O próprio Deus já é uma comunidade. Nós conhecemos Deus através da Trindade, dessa comunidade de 3 pessoas que querem, e esta Trindade, o desejo de Deus é que nós façamos parte dessa Trindade. E as peças soltas, como falávamos no domingo, podem ser comparadas à ovelha perdida, que depois volta ao rebanho e está encaixada na construção. Não é? E isso eu acho que é uma imagem muito bonita daquilo que a igreja é, ou pode ser, ou deveria de ser, porque muitas vezes, fruto de nós mesmos, fruto de mim, eu não promovo tanto essa unidade quanto Deus deseja, não é? E aí eu acho que é relevante enfatizar esta questão do manual, porque pensando no manual, seja dos Legos, seja do IKEA, nós muitas vezes temos aquela questão do como já montamos um móvel do género, ou uns Legos parecidos, malta parte logo para a criatividade. Bem, eu já domino, sei umas cenas, sei umas coisas, eu mais ou menos já sei que isto vai lá dar. E depois esquecemos que às vezes há uma ordem natural. Não é? Há coisas que só se podem montar numa certa ordem e às vezes nós começamos a querer montar, chegamos à conclusão, desmancha outra vez para voltar a montar. Sim. E este processo de construir, reconstruir, e daí ser fundamental ou indispensável cada vez mais a centralidade na palavra, na construção daquilo que vai sendo a nossa vida e uns com os outros e agregar os outros, porque foi por nós e à luz da nossa criatividade é uma chatice, não é? No fundo somos uma comunidade de comunidades? Também pode-se dizer que sim, porque realmente a graça de Deus é multiforme e acho que a igreja também, né? E eu pessoalmente cada vez estou melhor com essa diferença. Não luto contra ela, aceito-a, porque é difícil nós pormos toda a gente a pensar igual a nós. Da mesma forma que todas as peças são diferentes, provavelmente até poderíamos dizer que não é apenas a construção de um bloco, de uma casa, de um objeto, mas que se calhar é uma cidade deles, é um conjunto de peças que formará, se calhar agora falando em linguagem mais simbólica, a tal cidade de Deus. É aquilo que é uma expressão chavão hoje aí na sociedade, aquela tal história da complementaridade. Nós confundimos muito a unidade com a conformidade. E nós percebemos que a diversidade está nisso mesmo, na multiforme, ou seja, das imensas formas que Deus tem de ser criativo e de construir-nos. Sim. Pensando no corpo físico, não é? Nem todas são células do fígado, nem todas são células dos olhos, quer dizer. E no fundo, aquele conjunto de aquela comunidade de células tem a sua função, tem a sua razão de ser e esta harmonia nem sempre é pacífica. Às vezes há aqui uns choques de frente, umas quincadas, que é o que provoca às vezes algumas crises, mas tal como o corpo, eu creio que aquilo que Deus sempre pretende é de facto o equilíbrio, o ponto de equilíbrio mesmo entre
aquilo que é suposto nós sermos e aquilo que vão sendo as nossas caminhadas, não é? Até porque Deus não se revelou de uma forma completa a uns ou um. Paulo, podes-me chegar aí esse bloco de peças Lego? Eu vou fazer aqui uma coisa, eu vou dar umas peças ao Paulo. Chico, apanhei. Já cá está. Eu vou ficar aqui também com umas peças e pensando, usando este exemplo, porque o que nós estamos a falar é tudo linguagem simbólica. Aliás, como no domingo o fizemos, nós demos o exemplo do templo, mas que na verdade o templo que Deus queria construir era um templo que tinha realmente mais glória do que o primeiro, porque não era constituído apenas de pedra, apenas de umas peças que alguém ia pôr no sítio, mas era como depois nós lemos em 1 de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 4 a 7, temos aquela descrição do templo espiritual e a comparação de Jesus como uma pedra viva e de nós como também pedras vivas que fazemos parte desse bloco, dessa construção, não é? E eu, nesta questão que nós estamos agora a falar, da multiforme, do facto da igreja ser multiforme, assim como a graça de Deus pode-se ter revelado a mim de uma forma que é completamente diferente da vossa. E o que eu conheço de Deus é muito limitado e eu só conhecerei mais de Deus se eu me ligar ao Paulo, se a minha peça encaixar com a tua, se encaixar com a do Chico. Se tu encaixares as peças todas, a revelação que nós vamos ter de Deus vai ser muito maior. E é suposto nós experimentarmos também mais de Deus e conhecermos mais de Deus. Não sei o que isso é realmente, é alguma coisa que Deus... Eu avisei que não Provavelmente o outro não construiria nós assim. Nós não seguimos o manual, é verdade, mas serve só de exemplo. Mas é possível conhecer mais de Deus na medida em que nós nos ligamos uns aos outros. Inclusive, e falando desses improváveis, ou daqueles que aos nossos olhos seriam improváveis, mas que para os olhos de Deus não há dúvida, fazem parte. Podem não saber que fazem parte, podem não estar encaixados, podem ser essas tais peças soltas, mas fazem mesmo parte da construção. Isso muda muito a nossa perspectiva, a perspectiva que nós temos uns dos outros. Eu acho que deve mesmo mudar, porque se eu olhar para uma pessoa na rua, na cidade, e pensando até em necessidades, se eu olhar para um sem-abrigo ou alguém que está a passar por um momento difícil, eu posso ter aquela perspectiva de eu já estou ligado à construção, supostamente eu estou bem, faço parte, estou em comunhão, em unidade, em relacionamento. Aquele não, é uma peça solta. E isto não é questão da estrutura, dar apoio àquela peça. Porque posso fazê-lo, ótimo, e fazer esse tipo de assistência social é fantástico, mas a ideia de Deus não é a caridade pela caridade. O entregar alguma coisa, um saco de comida, pelo saco de comida. É que eu possa pegar naquela peça e fazê-la um comigo. Ligá-la a mim, encaixá-la no nós. Exatamente. Como dizias e bem, existem peças espalhadas pela cidade que ainda não sabem que fazem parte do corpo. Nós temos uma responsabilidade com isso. Ligar peças ao corpo pode soar estranho, porque pensamos no nosso corpo e, quer dizer, o meu corpo tipo está completo. Fazer enxertos, quer dizer, há quem faça prótese e aumente a forma, mas isso são outras histórias, é estética. Mas nós não estamos a falar de estética, estamos a falar de pertença, porque estética é um bocado acessório e não é fundamental para o corpo existir. Ao fim e ao cabo, estava-vos a ouvir, estava a pensar naquilo que eu faço estes anos todos, e que no fundo todos nós fazemos de uma ou de outra maneira, que é mesmo conhecer gente num estado e numa condição. Ou melhor, nem imaginávamos que os íamos conhecer, sabíamos que estávamos a querer ajudar pessoas, mesmo construir igrejas, queremos alcançar gente, nós sabemos lá quem é que vamos alcançar no próximo domingo ou no outro, e o que é que essa pessoa poderá vir a ser nesta casa, na casa da cidade, ou onde eu trabalho, ou no Desafio Jovem, onde for. São gente que não imaginávamos, mas lá está, é a riqueza de Deus. A malta ainda não foi ao balde, ainda não descobriu aquela peça, e de repente, onde é que ela agora se encaixa? Bom, acho que agora deves caber é aqui. E à medida que vamos construindo, de repente, essa peça... É como diz a palavra, é nós sermos surpreendidos com aquilo que não imaginávamos que fosse possível ser surpreendido. E nós conhecemos imensa gente assim, que nos rodeia, não é? Que está próximo de nós. Sim, aquilo que nós falamos relativamente às obras que vocês fizeram lá no centro em Cocujens, na mini aldeia, naquela quinta, o que nós fizemos neste edifício, na Casa da Cidade, as obras, as pinturas, tudo o que foi feito aqui...
chegar a um espaço, encontrar o caos, a ruína e transformar tudo isso, se realmente nós transpormos isso para a vida de uma pessoa, eu acho que é um processo também que necessita ser feito. O tal extreme makeover, ou os tais queridos que mudam as casas, os espaços, os templos, tudo isso, eu acho que é é incrível mesmo nós podermos participar na vida uns dos outros dessa forma, pôr em ordem o que não está em ordem, e é fortíssimo. Uns anos depois nós podemos olhar para aquela vida e perceber que mais do que a estética, porque estamos a falar disso também, porque é possível eu pegar num sem-abrigo e pôr-lhe uma roupa nova, dar-lhe banho, cortar-lhe o cabelo. Já viram esse tipo de vídeos daquelas pessoas com vidas transformadas, mas é a parte exterior, quando na verdade há tanta coisa para resolver, tanta coisa no interior, na vida de tanta gente, que aparentemente está tudo bem, e sabemos que só estará tudo bem ligados ao corpo, porque na mesma construção onde nós estaremos estará Cristo também, que é a tal pedra de suporte, a pedra principal do edifício, rejeitada, como há muitas peças que são rejeitadas aí fora, infelizmente, e nós como igreja nós queremos fazer o caminho inverso, que é não achamos que somos mais do que os outros porque já estamos ligados, é ao contrário. Como já estou ligado, os outros agora assumem um papel de prioridade na minha vida, porque eles não estando ligados, é a minha responsabilidade que eles fiquem ligados. Ou seja, também. A espiritualidade individual existe e é importante, Sim. mas está longe de ter o valor e a dimensão da espiritualidade coletiva, não é? Sim, eu acho que uma coisa só se completa se voltamos outra vez, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele é nós, não é? Que é uma expressão que nos é cara e é comum. Eu acho que nós só estamos completos quando a nossa vida faz sentido na vida dos outros, não é? É uma expressão que eu costumo dizer, a minha vida só tem sentido quando ela faz sentido na vida dos outros. Exato. Senão estamos quase que a viver a ilusão da verdade, que é, provavelmente estamos a ser altruístas ou caridosos ou piedosos, mas não a viver aquilo que é a plenitude que Deus tem para nós. E nós depois só somos completos com os outros. Outra vez, já falámos sobre isso, e depois esta conciliação nem sempre é fácil, não é? Isto acaba por ser, nós estamos a falar de uma coisa que tem a ver muito com a cultura da igreja, não é? Que é uma cultura de aceitação, que é uma cultura de inclusão, que é uma cultura que olha para o outro não pela circunstância nem pelo que tem ou pelo que é, pelo que pode dar, mas é uma cultura diferente realmente da cultura da pertença. É uma cultura de pertença mesmo. E no domingo nós falávamos isto assim com uma temática muito se calhar voltada para as crianças. O primeiro domingo na casa é muito dedicado à família, chamamos de culto da família, e temos as crianças connosco. Mas é uma mensagem que a gente pode usar os legos, podemos usar o corpo, podemos usar os móveis do IKEA, podemos usar uma data de coisas, mas é uma cultura que nós temos que constantemente estar a lembrar as pessoas, porque existe realmente uma outra força dentro de mim que me puxa para construir para fazer a minha própria construção fora do corpo, para cuidar de mim, porque depois quem é que cuidará, não é? No fundo estamos a dizer assim, a melhoria ou a completude, se é que esta palavra existe, não é perfeição, se temos completos, plenos de cada peça, faz a obra cada vez mais excepcional. E depois nós temos uma referência, como já falámos, não é? Pedra de esquina é o nosso modelo. Sim. E nesse aperfeiçoamento só pode dar mesmo assim uma peça impecável. Outra vez, uma peça impecável não significa que não há rachaduras, de vez em quando precisa de uma pinta dela e a coisa não corre bem. Mas acho que essa é a riqueza, né? E é um dos aspectos fundamentais do ser humano, esta noção, esta necessidade que nós temos de perceber a quem pertencemos. Isto é desde bebê. É verdade. Yeah. Bom ter-te connosco, Francisco. Um prazer. Tens que voltar. Eu até te vou deixar outra vez crescer a barba, porque senão sou excomungado desta casa. Sim, nesta tu mesa. Tu já estás na mesa dos nível wizard.